Então veja bem, a responsabilidade de transmissão dessa mensagem a todo mundo é a responsabilidade da igreja. Então nós temos que transmitir essa mensagem. Então a multiforme sabedoria de Deus é revelada através de Jesus Cristo morando em nós a partir do momento que nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Então essa multiforme sabedoria de Deus é revelada a todos os homens. E essa mensagem vai trazer esperança de salvação a todos, de estarmos para sempre com Deus um dia, de termos a reconciliação com o Pai, estarmos para sempre com o Senhor. A partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, Ele vem morar em nós, e a partir daí você está predestinado a morar para sempre com o Senhor. Há uma salvação eterna. Veja só que maravilha. Você lê a carta aos Efésios, você vai ver que a partir do momento que você ouve o Evangelho, que você aceita essa mensagem, recebe essa mensagem, que você se arrepende dos seus pecados, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, a partir daí você então é salvo. Você faz parte da família de Deus. Você está predestinado a estar para sempre com o Senhor um dia. É como um navio que já vai em direção ao céu, o capitão é Jesus, esse navio é a igreja. Então a igreja vai lançando a rede do Evangelho, e puxando para dentro do navio as pessoas. E esse navio está indo para o céu. Mas esse navio passa por diversos portos, e as pessoas podem descer se quiser. Alguns descem porque querem, outros são expulsos do navio, porque não se comportam de acordo com a tripulação do navio, não se comportam de acordo com as ordens do capitão do navio. Então as pessoas podem sair durante a viagem. O navio vai seguir a viagem para o céu, para a vida eterna, para morar na Nova Jerusalém. Todos esses tripulantes aí, todos esses passageiros desse navio. Mas então, nessa viagem ele vai recolhendo aqueles que vão seguir para o destino. Essa aí então é a predestinação. Predestinados após aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas podem perder essa salvação. Então o apóstolo Pedro adverte: cuidado, fique vigiando para você não perder essa viagem. Continue no caminho certo, no navio correto. Continue com o capitão governando a sua vida. E você chegará ao destino final, a glória. Você chegará ao destino final, estar para sempre com Deus. Você terá um corpo glorioso, você morará numa cidade gloriosa e terá a presença gloriosa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então na parte 1 nós temos aí os dons espirituais e ministeriais. Tópico 1 são diversos, tópico 2 são amplos, tópico 3 dádivas do Pai. Tópico 1 então, são diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, de 8 a 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais em outras passagens da Bíblia já mencionados em lições anteriores deste trimestre, como Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, 28 a 30, 1 de Pedro 4, 10 e 11 e Hebreus 2, 4. São dons na esfera congregacional. Em Efésios 4, 7 até 11 e 2 Timóteo 1, 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Então você veja aí nesse quadro, dons espirituais e ministeriais, os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espíritos. Depois nós vimos aí dons de poder, dom da fé, dons de curar, operação de maravilhas. Vimos os dons de expressão, dom de profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas. E vimos depois os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E vimos aí a organização eclesiástica da igreja, que são os diáconos, os presbíteros, os evangelistas e os pastores. Então, todos esses dons aí são dons espirituais, sendo que dons do Espírito Santo são aqueles 9, são um resumo, né, da operação do Espírito Santo. Depois existem os dons ministeriais, que são aqueles 5 dons que estão em Efésios 4:11, e esses ministros são pessoas dadas por Cristo à igreja para a organização geral da igreja na terra. E depois vimos aí uma organização local de cada igreja, de cada congregação, que organiza então o seu ministério
com diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, né? Ou qualquer outro tipo de organização local, que é para funcionar o corpo de Cristo na terra. Tudo isso com cabeça, o controle, o governo de Jesus Cristo, através do Espírito Santo que mora em cada um de nós, agindo poderosamente para que multidão de almas se converta a Jesus Cristo. O tópico 2 aí são amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Então nós estudamos aí alguns ministérios, nós estudamos aí os dons do Espírito Santo, os dons de serviço, né? Estudamos muita coisa, mas veja bem, cada uma dessas coisas que nós estudamos, existe aí variadas formas de operação de Deus. Se nós olharmos, por exemplo, as operações de Deus só dentro da palavra governos, nós vamos ver várias, múltiplas operações de Deus. Se nós olharmos, por exemplo, dons de curar, quantas operações do Espírito Santo aí, esses dons de curar, né? Existem as doenças aí físicas, as mentais, né? As psicológicas, aí, as doenças de todo tipo aí. Só dentro desses dons de curar, imagine quantas operações do Espírito Santo. Então são muito amplos aí esses ministérios, esses dons, a operação de tudo isso. Deus faz maravilhas, opera maravilhas, Deus está no controle de tudo. Então são coisas maravilhosíssimas. Nós não conseguiríamos entender se nós buscássemos entender completamente todas as operações de Deus, as manifestações de Deus, tudo que Deus faz para a salvação dos homens. Nós não conseguiríamos entender. Nossa mente é muito curta para poder entender tanta coisa. Então tudo é maravilhosíssimo, tudo é a multiforme sabedoria de Deus em ação através de Jesus Cristo. E além disso, não é através de uma denominação, de uma comunidade ou de um país, mas através de todos os crentes que estão espalhados. Então o corpo de Cristo é formado por multidão, milhões de pessoas que fazem parte da igreja e que estão espalhados no mundo inteiro. E Deus opera através de cada uma dessas pessoas. Então é tudo maravilhoso realmente. Tópico 3, dádivas do Pai. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o Evangelho a todos são, vamos ver então na letra A aí, a dádiva do amor. A grande manifestação do amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. João 3,16. Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. João 1,14. Então veja bem, Deus prova que nos ama. Se você perguntar a Deus, o Senhor prova que nos ama? E Ele vai dizer, eu provo. Eu provo o meu amor para convosco, em que eu dei meu Filho Jesus Cristo para morrer em lugar de pecadores. Então Deus prova. O problema de você perguntar isso a Deus é você esperar a pergunta dele para você. E Ele vai te perguntar, você prova que me ama? Então se você disser, eu te amo, Ele diz, então dê a sua vida por mim. Assim como eu dei a minha vida por você, dê a sua vida por mim. Veja só que coisa maravilhosa. Então Deus provou que nos ama. Ele enviou o seu Filho para dar a vida por nós. Então em contrapartida nós temos que amar até os nossos inimigos. Amar os que nos ofendem. Amar a todos. Porque o segredo de tudo é o amor. É amar a todos como possíveis filhos de Deus no futuro. Então nós vamos pregar o Evangelho a quem? Quem é o campo missionário? Todas as pessoas do mundo inteiro que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador, esse é o campo missionário. Todo coração sem Cristo é um campo missionário. E todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador é um missionário. Ele está na terra para ganhar almas, para transmitir a mensagem do Evangelho. Essa multiforme sabedoria de Deus, que é Cristo em nós. Na letra B aí nós temos a dádiva da filiação divina. Deus torna o filho das trevas em filho de luz. João 1,12, 1 de Pedro 2,9.
É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. Efésios 2,19. Então veja só, um filho das trevas, filho do pecado, filho da ira, vamos dizer logo, filho de Satanás, pode se tornar um filho de Deus. E olha, não somos nós que vamos até Deus, mas é Deus que vem até nós. Foi Ele que tomou a iniciativa, foi Ele que veio a nós. Então Ele nos amou primeiro. Ele fez de tudo que era possível para nos salvar, para nos resgatar, para nos trazer de volta para Ele, nos reconciliar com Ele. Então nosso pecado ofendeu a Deus. Nós é que tínhamos que ir atrás de Deus, pedir perdão e consertar. Mas veja bem, o ofendido é que veio. É Deus que veio a nós, Ele que enviou o seu Filho a nós para nos dar a possibilidade de estar com Ele para sempre, de sermos perdoados para sempre. Então esse aí é o amor de Deus. Ele ama mesmo ao pecador, Ele ama ao que o ofendeu. Ele está sempre disposto a perdoar, a reconciliar aquele que se afastou dele. Veja só a maravilha que é esse amor de Deus. A Bíblia faz uma pergunta: pode a mãe que amamenta se esquecer do seu filho? Então, mesmo que ela se esqueça, Deus nunca se esquece de nós. Ele está sempre conosco, Ele está sempre batendo a porta do nosso coração, dizendo: deixa eu entrar. É a coisa maravilhosa, o amor que Deus tem para com todos nós. Então, a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você passa a ser filho de Deus, filha de Deus. Veja bem, você entra para a família de Deus. Antes você era filho da ira, filho de Satanás. Quando os sacerdotes foram ali até Jesus, Jesus disse para eles: vocês são filhos do diabo, porque vocês permanecem na mentira, que o diabo é o pai da mentira. Veja bem que Jesus disse bem claro para eles: vocês são filhos do diabo. Mas veja bem que aquele que se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como Senhor e Salvador, se torna filho de Deus. Na letra C nós temos o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,19. Todo ser humano pode ter a esperança da salvação eterna, mas de salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura, e o resultado disto é que Deus faz tudo novo em sua vida. Então aí diz a palavra de Deus bem claro: olha, quem está em Cristo é nova criatura. Tudo se fez novo, aquelas coisas velhas passaram, tudo agora é novo. Aí em João diz: quem aceita Jesus como Senhor e Salvador tem a vida eterna, é imediato, você tem. Então você entrou naquele navio que nós falamos da predestinação, você está para sempre salvo. Agora, se você permanecer fiel a Cristo. Então, a luta agora é para permanecer, é vigiar em oração, leitura bíblica, olhando as coisas que vão acontecendo e permanecer fiel. E se você errar, se você pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus. E você estará sempre aí com Jesus, estará sempre firme nessa salvação eterna que você recebeu quando recebeu a salvação através de Jesus Cristo. Então a salvação não é uma coisa futura. A salvação acontece imediatamente após você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e ela passa a fazer parte da sua vida. É a salvação eterna. E você vai caminhando até o dia em que Deus nos chamar para estarmos para sempre com Ele. Mas a salvação você passa a ter imediatamente após aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Na parte 2 nós temos aí bons despenseiros dos mistérios divinos. Temos aí tópico 1, com sobriedade e vigilância. Tópico 2, amor e hospitalidade. Tópico 3, o despenseiro deve administrar com fidelidade.